Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, Instagram! Boa tarde, boa noite, YouTube! Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos! Vamos entrando, por favor. Soltem bastante coraçõezinhos aí, vocês estão entrando agora. Para o Instagram avisar que a galera que a gente está ao vivo, sejam bem-vindas. Bom dia! Bom dia, Ju, Vera, Espalhe Luz, Universo da Ana Luísa. Sejam bem-vindas, tá? Vamos entrando para mais um dia abençoado. Tenho certeza que Deus vai falar muito no nosso coração hoje. Bom dia, Monique, Cíntia, Dani Nakamura. Senti falta de estar aqui nos últimos dias. Eu estava dando curso, me preparando, então não consegui. A Vera estava no curso, né, Vera? Bom dia, Juju. Bom dia, Salete. Sejam bem-vindas. Lívia. Muito bom. Ontem aconteceu uma coisa muito legal, eu queria compartilhar com vocês. Eu fiz uma live ontem às 18 horas com uma aluna da mentoria, né, a Sandra, e ela compartilhou algo muito incrível. Não sei se alguém aqui assistiu, se não assistiu, eu convido a assistir, tá lá no meu Instagram, tá salva lá no meu IGTV, a live de ontem. É a última live que tem lá. Enquanto eu vou contando essa história daqui, soltem bastante coraçõezinhos, por favor, tá? E manda um aviãozinho aí para as pessoas que você conhece. Vou mandar algumas aqui, ó. Mande aí você também. Mandei. Bom, e aí foi muito incrível, né? Porque a Sandra, que foi minha convidada de ontem, ela tem um trabalho de ajudar mulheres, né? E ela contou ontem um milagre, assim, que Deus fez na vida dela, né? Ela, em 2015, teve uma síndrome que eu nem vou saber falar o nome, porque é bem difícil, e eu sei que ela perdeu todos os movimentos do corpo, e o médico disse que não tinha jeito, não tinha o que fazer, e ela não, no momento que o médico disse pra ela que ela não ia andar mais, ela falou que ela contou na live, né, que ela ficou muito nervosa. Ela falou, pensa numa mulher nervosa, e ela é uma mulher de muita fé, né, e ela falou assim, eu não vou pegar isso pra mim, isso não vai acontecer comigo, eu vou andar. Porque o médico falou, ó, quem tem essa síndrome aí que você tem, das três, uma, ou óbito, ou cadeira de roda, ou sequelas gravíssimas. É essa daí mesmo, Tati, síndrome de Guillain-Barré. É. E ela falou, ou você vai, né, das três, uma, ou cadeira de roda, ou sequelas gravíssimas, ou óbito. E ela olhou pra cara do médico e falou assim, não, eu vou andar. Eu vou andar. Eu sei que ela saiu do hospital e ela começou a fazer um trabalho na casa dela, assim, de fisioterapia. Ela começou a treinar, se exercitar. Devagarzinho ela caía, levantava, chorava. Aí teve uma vigília na casa dela, né, onde as amigas dela foram orar por ela numa noite. Então ela passou por um processo que o médico dizia que não ia ter jeito. Mas ela não acreditou. Ela não quis acreditar. Então ela agiu como alguém diferente daquilo que ela tinha ouvido. Porque se ela tivesse acreditado que ela não ia mais andar, ela teria agido, né? É aquela ideia do pensamento, sentimento e comportamento. Ela teria pensado, sentido e agido como alguém que estava fadada ao resto da vida estar em cima de uma cadeira de roda. E no caso dela não, ela disse que não, que ela ia andar. Então ela começou a pensar, sentir e agir como alguém que se ama. E uma das coisas que a gente falou, né, depois desse... E aí ela voltou a andar, hoje ela tá super bem, o médico não acreditou na hora que viu ela, um mês depois andando, quando ela voltou na consulta. O médico ainda tentou dar uma
um banho de água fria nela, né? Ele falou assim, mas essa síndrome aí é assim mesmo, você anda, daqui a pouco você para de novo, é muito altos e baixos, não se anime. E ela falou, aqui não, eu vou ficar bem. E até hoje, desde 2015, ela tá bem, faz 6 anos. Quer que eu deixe aqui? Eu pensei nisso, mas eu acho que aí depois você vai fazer alguma coisa. Não, deixa. E aí ela, enfim, desde 2015 ela tá curada, ela nunca mais teve nada, né? E foi um verdadeiro milagre, assim, né? E uma das coisas que a gente falou ontem, né? Durante a live ouvindo essa história, é que ela agiu pela fé, Lu, mas por quê? Porque ela sabe quem ela é, ela sabe qual é a identidade dela. Então, quando eu sei quem eu sou, eu não deixo qualquer coisa que eu ouço dos outros, qualquer diagnóstico, qualquer estatística, qualquer coisa que às vezes acontece fora, interferir na minha essência, naquilo que eu acredito, naquilo que eu escolho acreditar todos os dias, que é ter fé. Então, aí eu até contei rapidamente, né, o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem transtorno bipolar desde que eu tenho 5 anos, faz muitos anos, quase 30 anos, e ela ainda luta contra esse transtorno bipolar, né? E há 30 anos, quando ela foi diagnosticada, ela realmente, assim, se apropriou daquilo, né? Você tem transtorno bipolar, então tá, ela começou a agir como alguém que tem transtorno bipolar. É claro que eu não tô falando que, né, que a Sandra fez todas as recomendações médicas, a minha mãe também faz tudo isso, né? Toma os remédios, faz terapia, porém, a falta da nossa identidade, da gente saber de quem a gente é filha, porque a nossa identidade, aí na minha visão, tá relacionada de quem que a gente é filha. A minha identidade não sou eu que define, não é um diagnóstico que define, não é uma minha história que define. A minha identidade sou eu quem defino, né? A partir do quê? Do relacionamento que eu tenho com Deus. E na verdade a gente tem aprendido aqui nos devocionais com o Bruno que nem sou eu que defino. A minha identidade, quem define é o Criador, né? É Deus. Então é aquilo que... Só que eu que tenho que fazer uma escolha. No que eu vou escolher acreditar? Eu posso acreditar num diagnóstico e esquecer de quem eu sou filha, mas normalmente, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, quando a gente cola na videira, dificilmente a gente aceita uma situação dessa. Porque a gente sabe que não é isso que Deus quer pra gente. As dificuldades vão existir, vão. Ela teve dificuldade, a Sandra teve dificuldade, ela passou por uma super batalha, né? Porém, o milagre aconteceu. A oração sobe, a fé sobe, o milagre desce, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, para vocês não esquecerem quem vocês são. E toda vez que algo de fora, ou que os seus pensamentos vierem definir quem você é, né? De que, eu sou só mais uma, eu não tenho valor, eu não sou ninguém. Você lembrar quem você é. Quando você ouvir um diagnóstico, quando você ouvir uma estatística, X% das pessoas que, sei lá, que são mulheres, sofrem de ansiedade. Eu não. Eu vou ser fora essa estatística. Eu não quero entrar na estatística, minha estatística é outra. Né? Então, eu quis muito compartilhar. O Bruninho chegou aqui. E pra gente lembrar disso, né, amor? Se puder. Eu ali por trás e vim mais pro lado. E aí, gente? Gente! Mano, tem que ser livre, né? A vida é tão cheia de treta, né, gente? A vida é tão cheia de porra, de BO, de... a gente tem que ser livre, mano. Não pode ser. Sempre, desde o primeiro devocional, eu e o Bruno a gente conversou. Não pode ser protocolado isso daqui, entendeu? Porque protocolado gera mais peso ainda, sabe? Não sou contra protocolo, mas aqui é a forma que a gente fica mais tranquilo, à vontade e deixar o Espírito de Deus fluir. E se eu boto muito protocolo, eu vou criar muito peso. Então, sejam muito bem-vindos. Se vocês puderem aí, última vez aí, ou
Quando você sentir no coração, usar o dedinho para disparar aí. Obrigado, Dulce. Obrigado, Erilande, que vocês estão disparando o dedinho aí que eu tô vendo. E use o aviãozinho, chama pelo menos umas 3 pessoas, 5 pessoas, porque a mensagem de Deus hoje, ela vai mudar histórias, eu creio nisso. E tem tudo, o Espírito Santo já está falando aqui, dentro dessa história que a Bruna compartilhou, tá, gente? Então, cada vez mais importante ter a certeza da nossa identidade. O que nós vamos aprender hoje, Bru? Que tem tudo a ver com isso, que a Lu acabou de escrever, compartilhou o que você disse, né? Quando alguém pergunta qual é a minha identidade de acordo com o que está escrito na Bíblia, né? Porque todos nós temos identidade, Você pode deixar alguém definir quem você é, você pode deixar uma história de dor definir quem você é, você mesmo definir quem você é, e você pode, de forma livre também, escutar de Deus quem você é. E então, de forma muito simples e escrita, pragmática, Deus diz o que pra gente? Quem a gente é? Lá em Gênesis, quando Deus criou o universo e Ele cria o ser humano para fazer parte do universo, Ele diz que o ser humano é o quê? Gênesis 1:26. Muito bom. Não, mas quando Ele cria o ser humano, é muito bom o resultado, mas Ele cria o ser humano para ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Só que nós não conseguimos ser imagem e semelhança de Deus por conta da falha que nós temos. Isso, ser imagem e semelhança de Deus, foi antes, beleza. E foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para fazer o religare, para poder religar o pai com o filho, apresentar Deus como um pai. O povo não tinha essa consciência, gente. Isso é bom demais. A gente tá na melhor geração. O povo não tinha consciência que Deus era pai. Ótimo. E aí vem Jesus falando assim, olha, agora a ponte está criada, o caminho está criado. Bruno e vocês que estão aqui, vocês podem agora ser imagem e semelhança de Deus e melhor, filho, viver como filho. Agora, de verdade, gente, o que faz a gente se apropriar dessa identidade? O que fez com que essa mulher, qual é o nome dela? Sandra. O nome da minha sogra, né? Inclusive é o mesmo nome da minha mãe. Gente. O que fez com que a Sandra não se abalasse com esse diagnóstico de morte que foi colocado em cima dela? O que fez? Não foi o orgulho dela de fé ou tipo assim, a determinação de fé, do tipo assim, eu não aceito, Deus é maior. Não foi uma revolta. Não foi tipo assim, Deus é justo, Ele não vai deixar eu passar por isso. Entenda isso que a gente está querendo dizer aqui. Entenda isso que o Espírito Santo já está falando aqui. Oh glória. Não é a força dela de fé que fez isso. Sabe o que fez? O que motivou ela a não deixar que essa dor pudesse abalar ela e acreditar no milagre? O amor de Deus expresso em Jesus. Eu tenho absoluta convicção disso. E Deus tem me ensinado muito. Ele me ensinou algo novo hoje que eu quero compartilhar aqui com vocês. Transbordar isso aqui para vocês. Vocês vão sair daqui no nível de maior profundidade do amor de Deus pela sua vida e pela nossa vida. É o amor. O amor de Deus por nós. E existe uma loucura nesse amor. E essa loucura você vai chegar no final desse devocional e você vai falar assim, eu quero essa loucura. Ou você vai falar assim, não, eu não quero viver nessa loucura de amor. Porque é uma loucura o amor de Deus por nós. É só a gente olhar para a cruz. É só a gente olhar para a história de Jesus. E a loucura não foi só em Jesus. Se a minha identidade é ser se o meu propósito de vida, se o propósito de vida de Deus, Criador de todas as coisas, é nós sermos cópia de Jesus, nós sermos imagem de Jesus, então significa que a gente precisa viver essa loucura de amor. E essa loucura de amor, talvez você não tenha consciência do que é. E nós vamos saber hoje, em nome de Jesus. Então, Paizinho, você entregou o seu Filho por nós, Jesus, e Ele vive graças a Deus. Graças a você, Pai, que conduziu cada passo de Jesus aqui no mundo. E graças a você, Pai, Jesus vive. E Jesus, fica à vontade aqui. Eu creio e já sinto a presença do Espírito que você deixou aqui para a geração de 2021. E é esse Espírito
chamado Espírito Santo que ensina cada um nessa sala. O meu pedido, Jesus, é que este Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para nós entendermos mais esse amor que você expressou na cruz, Jesus, esse amor que você entrega para nós e esse amor que na nossa visão é loucura, mas é esse amor que faz com que a gente viva sobrenatural de Deus em 2021. Amém? Então, a única coisa que você precisa dizer aí do outro lado é: eis-me aqui. Eu quero receber algo novo neste devocional. Eu quero receber uma porção neste devocional. Eu quero. Fala aí, eu quero. Antes de saber, fala, eu quero. Pela fé, irmão. Eu quero. Eis-me aqui. Amém? Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7. Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7. O apóstolo Paulo escrevendo para a cidade de Filipos. Um beijo, Monique. Um beijo, Daniel Nakamura, Laurita, Ana. Um beijo. Se tem alguém aí novo hoje, um beijo no coração de vocês. Última disparada no dedo no coração aí. Que se puder, se você não enviou o aviãozinho, envia, tá bom? Seja usada por Deus. Amém. Gente, ó, Filipenses 4. Nossa, a gente quase nunca lê Filipenses. E essa passagem, não sei se você lembra, é uma das que mais mexeu com você ao longo dos devocionais, se você me disse. Meu Deus. Qual que é que você imagina? É Paulo na prisão. Alegria na batalha. Deixa eu falar, então quem não assistiu a live, tá salva no meu Insta, vale muito a pena, viu, gente, conhecer a história da Sandra. É o último que tá salvo lá, né, amor? Exato. Nossa, saí impactada ontem. Você vai ver o uso da fé, mas ela só usou a fé porque ela sabia quem ela é. E o que sustenta ela na identidade, eu tenho absoluta convicção. É a presença. É a presença. É o entendimento do amor. Eu só estou presente com Cristo porque eu entendo o amor dele pela minha vida. E nós vamos entender hoje num nível de maior profundidade. Amém? Nossa, é verdade. Entender. Sabe uma coisa que ela falou ontem que me tocou muito? Uma coisa é você falar que você sabe que Deus te ama. A outra coisa é você sentir o amor de Deus por você. Ela falou ontem. Ela falou? Falou. Então, assiste essa live que vai fazer um complemento do que nós vamos aprender aqui com Jesus. Porque Paulo, ao que a Bruna vai ler aqui agora, é Paulo escrevendo na prisão. E o que essa mulher disse ontem? Ela disse que uma coisa é você saber que Deus te ama. A outra coisa é você sentir o amor de Deus por você. O apóstolo Paulo transbordou o conhecimento para essa cidade de Filipos, para os filipenses, para a cidade de Filipos, porque ele sabia, ele sentia o amor de Deus por ele, porque ele escreveu isso na prisão. Ele escreveu essa carta preso. Você tem que imaginar Paulo preso em Roma. Ele estava em Roma, tá? Preso, sendo torturado, tomando tapa na cara, chicotada, tomando tipo, cara, cadê seu Deus? Você tá preso, Deus não existe. Que isso que Jesus tá vivo? Você tá preso. Você tá loucão, o apóstolo Paulo? Ô Paulo, cadê seu Deus? Você tá preso. E mesmo assim, Paulo tinha alegria na batalha. Paulo escreveu essa carta para Filipos e ei, Deus vai colocar algo novo no seu coração hoje. Se é que ele já não colocou, está no controle dele. Graças a Deus não está no meu controle. Eu só orei por vocês e por esse devocional antes de entrar aqui. Mas agora seja feita a sua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então vai. Amém. Filipenses 4, 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém.
Paulo estava preso. E ele começa falando o quê? Alegrem-se. Como que um cara preso, como que um homem preso começa a escrever numa carta: eu tô preso, você tá aí. Eu vou escrever uma carta pra você. Na linguajar é um post. Eu vou escrever um post. Eu vou escrever um post preso. E já começa o post falando pra você assim, ó: gente, alegrem-se. Só que ele não fala uma vez alegre-se, ele fala 2 vezes. Alegre-se 2 vezes. E alegre-se aonde? No Senhor. Em Jesus. Senhor é Jesus. Então a alegria está onde? Na videira. Só que Paulo, para ele fazer isso nessa loucura, no meio da prisão, é porque ele tinha uma profundidade enraizada nele do amor de Jesus por ele. Então, Paulo, como você e como eu e a Bruna, ele tinha várias necessidades. A primeira necessidade de Paulo aí era o quê? Cara, eu não quero mais, eu gostaria de não estar preso. Eu gostaria de estar livre. Eu gostaria de estar pregando o evangelho. Você acha que Paulo não pensava nisso? Paulo não queria estar preso. É ou não é? Mas Paulo estava preso. Mas a necessidade de Paulo não dominava ele. A necessidade de Paulo, pelo contrário, levava ele para o destino que Deus tinha para ele. A necessidade do apóstolo Paulo levava ele para o destino. Você pode falar destino profético, você pode falar para o destino de Deus para a vida. Toda vez que você escutar destino profético, é o destino de Deus, porque o próprio Deus diz na palavra dele de que todos os nossos dias já estão escritos. Já está escrito, irmão. Agora, o amor é tão grande que ele deixa o livre-arbítrio para nós. E às vezes as coisas da nossa vida elas não acontecem de forma um pouco mais rápida, porque a gente ainda não entendeu a essência do evangelho, a essência dessa boa notícia. Ontem o Douglas Gonçalves, eu escutei o início da live dele, não escutei toda, mas ele falou assim que o evangelho, como é uma boa notícia, né, no dicionário, é como se fosse alguém escrevendo um boletim de notícias. Tipo assim, alguém falando da notícia de Jesus. É como se fosse um repórter falando: gente, olha, eu vivi com Jesus, ou gente, eu vivi uma experiência com Jesus, e eu vou escrever para vocês aqui um boletim de notícia. Essa é a Bíblia, esse é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Toda a Bíblia escrita foi guiada por Deus. Mas olha, o apóstolo Paulo, ele estava preso e de fato ele não queria estar. Mas mesmo assim ele escreve: alegre-se. E ele começa a falar nessa carta, se você ler a carta inteira de Filipos, ele começa essa carta falando que o amor, ele cresce, o entendimento do amor de Deus por nós, ele cresce com o conhecimento e com a percepção. Então anota aí, o amor cresce, eu fiz uma fórmula aqui, o amor cresce igual, né? Como que eu posso usar aqui? O amor cresce, não, o amor aumenta quando eu conheço e tenho percepções. Então conhecimento mais percepção faz com que o amor de Deus cresça dentro de mim. Para que o amor de Deus cresça dentro de você, para que o amor de Deus crescesse na vida de Paulo, mesmo preso, ao ponto dele falar alegre-se 2 vezes, ele tinha que ter conhecimento de Cristo. E ele também tinha que ter percepção. Então anota aí, conhecimento mais percepção. Anota aí no seu devocional. Nós estamos num momento de estudo. Por que percepção? E aí eu fui ver, cara, mas como assim percepção? Por que percepção? Lembra? Vai sempre no dicionário, mano, que Deus arrebenta no dicionário, velho. Porque Deus é simples. Deus, a gente que complica. Ele quer ensinar a gente de forma simples. A história toda de Jesus mostra isso, tá bom? No dicionário, a primeira linha do dicionário diz assim, ó: percepção é uma faculdade pessoal. Porque a percepção, ela tá ligada às suas experiências. As suas experiências, os seus aprendizados por meio de sentido e da sua mente. Então o apóstolo Paulo está falando assim, ó, mesmo preso, né? O amor de Deus dentro de você cresce
ao ponto da Sandra falar que, cara, não, eu vou ser curada, ao ponto dela não ter sido abalada. Ela sabia quem ela era, então pra você saber quem você é, esse amor precisa estar expandido aí dentro de você. Porque senão você não vai conseguir, a gente é falha, a gente é carne, não tem como. Não é nós que conseguimos, é esse amor dentro de nós. E nós estamos aqui hoje para buscar o entendimento desse amor. E vai brotar no seu coração, você pode ter certeza. É uma fé absurda que eu tenho em relação ao dia de hoje. Então, o conhecimento de Cristo mais as percepções, ou seja, as experiências que você tem de fé, faz com que o amor de Deus cresça. Faz sentido ou não? Então, como ter mais amor na vida? Como que eu vou conhecer mais o amor de Deus? Aprendendo essa fé ensinada por Jesus. Aprendendo quem Jesus é. Não, pode deixar aqui. Aprendendo quem Jesus é. E sabe rapidinho, amor, eu acho que uma coisa importante nesse processo, quando a gente sabe quem Jesus é a gente lembrar do mérito, né? Porque o nosso ego aqui, nossa carne, nosso ego tem a necessidade de dar um mérito pra gente o tempo todo. Ah, sim. E se eu não tenho essa compreensão de que o mérito não é meu, a minha percepção fica limitada. Porque quando a gente para olhar tudo na nossa vida e dá glória a Deus, entende quem é realmente, que nada é nosso, que tudo é dele, que tudo quem faz é ele, eu consigo ter uma percepção muito mais real, muito mais profunda, verdadeira, do que quando eu acho que tudo sou eu que faço. É isso. E essa é a liberdade da boa notícia de Deus para nós. Que a gente possa esquecer o nosso eu. Isso. A liberdade da boa notícia de Deus para nós, escrita na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é você se libertar do seu eu, velho. E é muito louco. E normalmente a gente aprende a gente se conectar com o nosso eu. Tudo bem, esse é um caminho, é uma caminhada do ser humano. Mas eu creio que nessa pandemia em 2021, tá chegando o tempo. Pessoas em 2020 que estão nessa live, inclusive, foi levantada por esse entendimento de não querer mais o eu, de querer ele em você, em mim. E aí não é mais eu, é o nosso ser. E a nossa identidade vem disso, né? E aí a identidade vem disso. Porque é muito louco, porque, por exemplo, eu percebo que às vezes eu tô conversando com algumas pessoas, eu não consigo, algumas coisas não consigo mais sair da minha boca, eu não consigo mais dizer que eu tive um insight, eu não consigo mais dizer que eu fiz tal coisa, é uma coisa, e aí eu falo, meu, às vezes quem não vive o que a gente vive, acha, meu Deus, a Bruna é bem louca, a Bruna e o Bruno, né? É. Eu acho que alguns de vocês também devem sentir, eu e o Bruno conversando, é tipo assim, meu, você não sabe, Deus falou comigo, não sei o que, nossa, olha o que Deus fez, que maravilhoso. Então é uma entrega, eu acho que é uma entrega muito entrega mesmo, muito total, né? Total. E é muito E maravilhoso. é loucura mesmo, viu, gente? Você nunca pode julgar ninguém, sabe, gente? Porque a gente também não, até pouco tempo atrás, porque 2 anos, 3 anos atrás não é muito tempo, a gente não tinha esse entendimento, a gente fazia questão, eu tive um insight, eu ajudo pessoas, eu tive um insight. Não tem problema nenhum você falar que você teve um insight. Oxe, qual é o problema, filho? Você fala o que você quiser, você tá loucão? Agora é o seguinte, o dia que você não tiver um insight, você fica como? Beleza, você teve um insight. Você vai ficar 1 ano sem insight. Como que você fica? Vai ficar 1 ano sem insight. Hã? Jesus. 1 ano você, na verdade, você sempre tem ideia, eu sempre tenho ideia, eu sempre tenho ideia, eu. Você vai passar agora o ano 2021 sem ideia nenhuma. Como você fica? Isso é um peso, entende? Não. É só quando você olha dessa forma, você percebe que o seu eu, né? Que chega, a loucura do eu do ser humano chega ao ponto de falar o seguinte: eu curo, eu revelo, eu manifesto, eu ensino, isso tudo aqui na videira pode esquecer, não tem isso.
Agora, quem vai te ensinar isso é o caminhar da vida e o próprio Deus te ensinando isso ao longo da sua vida. Você pode aprender isso hoje. Eu aprendi com 32 anos, eu já vou fazer 34. Eu aprendi, quis viver, né? Com 32 anos. Já sabia desde os 30, mas só com 32 que eu quis viver essa palavra, que eu quis esquecer meu eu. Eu aprendi quando eu parei de fumar. Então, naquele dia que a gente foi caminhar na piscina. Exato. E aí quando colou... Exatamente. Porque ainda você tava tentando na força do braço. Gente, eu tava tão brava com o Bruno. Eu falava, não, foi eu que parei. Ele falava, mas da onde vem a sua força? Eu falava, de mim. Ela falava, mano, ela gritava na piscina. A força vem de mim! Só eu sei o quanto que eu tô me esforçando pra não fumar. E ele falava, amor, essa força não é capaz que venha de você. Você não vai conseguir, amor, desse jeito. Você já tentou várias vezes. Aí eu falava, não, essa força vem de mim, o mérito é meu. Você abria com a boca cheia, né? Com a boca cheia, eu lembro exatamente. Muito louco você ter falado isso, ainda bem que você lembrou. E aí teve uma hora que, cara, tipo, sabe quando você cansa? Eu até cansei de discutir, eu falei, realmente, cara, eu não conseguiria sozinha. E aí foi quando eu comecei a me abrir mesmo, né? Porque até então... eu não tinha entendido quem era Deus direito. O meu processo de parar de fumar foi muito importante pra mim entender quem é Deus. Porque foi depois disso que eu fui agradecer, quando eu entendi que, cara, realmente... porque não é que eu parei de fumar, eu não tive abstinência nos primeiros dias. Então, eu falava, gente, eu achava que ia ser tão difícil. Como que tá sendo assim tão leve? E aí, foi depois disso que eu quis ir aqui na igreja que a gente vai perto de casa pra agradecer. Foi nesse dia que eu senti Deus mesmo no meu coração, que eu vi que, cara, não tinha nada, a igreja era toda branca. E eu falei, mano, não precisa de nada pra ter Deus dentro do nosso coração, pra sentir Ele, né? Você vê, por exemplo, que a Tati falou ali, né? A Tati Novaes, é tudo de Jesus. Uma pessoa que não conhece ainda a história do Cristo, olha essa frase e fala assim... lá vem o crente, lá vem o cara que vai abrir uma igreja, lá vem o pastor, lá vem o espírita, lá vem o padre, lá vem não sei quem da religião. Se alguém desta sala pensa nisso, ao ver, por exemplo, ao ler essa frase, é tudo de Jesus... cuidado, moça, que você tá lá na fundação do Corinthians, 1910, você tá limitado. Tá lá no Titanic. Você tá lá no Jack and Rose, no Titanic, irmão. Você, na verdade, você tá caindo no meio do gelo, afundando, morrendo, você não tá vendo ainda, não? Não tem como, gente. Para com isso daí. Lê, estuda a história que você vai ver que ele tá acima de qualquer religião. A Bíblia tem mais de 5.000 religiões. A Bíblia não é sobre religião. A Bíblia, se você quiser entender, é sobre Cristo. Só isso. Por isso que a Tati, lindamente, ela fala ali, ó, é tudo de Jesus. É um reconhecimento que ela tem, é uma humildade de reconhecer. E eu vou dizer de novo, irmão, não tem como você se autoconhecer se você não se autocriou. Nós tentamos isso durante muito tempo, velho. Nós damos aula disso daí, inclusive. Não tem como. É limitado. Limitado. Você usa o autoconhecimento, as terapias, você usa as técnicas para poder te ajudar na gestão das emoções. E outra coisa, hein? A gente vai falar aqui um pouco de preocupação, das ansiedades que Paulo escreveu daí. Tem muita gente que fala assim, Bruno, pelo amor de Deus, eu não aguento mais a minha ansiedade. Você tem dois caminhos. Ansiedade, tá? Porque ele tá falando, entregue as suas preocupações a Deus, ao Senhor, a Cristo, à videira. Porque nós somos ramos, então eu entrego para onde? Pra rocha? Eu entrego pro prédio? Não, eu entrego pra videira. Se eu sou ramo, você tá aqui. Esse Instagram chama Cola na Videira. Se você quer colar na videira, você é um ramo, então você entrega a preocupação pra quem? Pra videira. Agora, você vai entender na essência o que é isso na prática, porque o Paulo estava preso aqui. E as preocupações faz com que a gente fique o quê? Ansioso. Só tem dois caminhos. Ou você entende verdadeiramente quem você é, baseado no amor, e é para isso que você chegou até aqui hoje. Hoje é a palavra para mudar a sua história. E a gente tem que começar a declarar palavras de fé. O Espírito Santo tem falado muito isso para mim. Pode declarar, Bruno. Declara. Você viu o que aconteceu domingo com a Salete? É doideira. Doideira. Quem tá no grupo o grupo no WhatsApp sabe, já viu o testemunho dela antes do domingo e agora já sabe do depois do domingo. Deus é um Deus que faz. Só que Ele quer que essa geração levante para declarar, irmão. E quando você declara assim, vai ter cura nesse lugar, não é porque Deus te falou. Deus pode te falar, inclusive, né?
mas é porque você tem fé nisso. E ativa a fé, né? E na hora que você... Que às vezes estão sem. Isso, mas só que vai vir na sua cabeça, às vezes, ao longo da caminhada, um pensamento de, acho que não, hein, não vai não, você tá sendo doidão aí. Isso aí é palavra motivacional, isso aí é não sei o que. Não, não tem nada a ver disso daí. É a fé na videira, é a súplica, a gente vai falar sobre isso. Mas ó, então, o caminho para você se curar da ansiedade, quem tá ansioso aí hoje, tá? Ou quando ficar ansioso, é você saber a sua identidade com Deus e não saber de teoria, mas saber por experiências de amor com Deus. Você vai ver hoje o apóstolo Paulo nos ensinando. E também você procurar ajuda emocional. Não adianta nada. Tá aí disponível um monte de curso, de terapeutas, de psicólogos, de ferramenta gratuita na internet, de você buscar isso e você se movimentar. Não adianta você só pedir para os outros orar por você pela ansiedade. Não adianta você só falar que a ansiedade te domina se você não se move para a cura. Rapaz, o próprio Jesus ensinou a gente trazendo os passarinhos. Foi meu primeiro devocional da vida. Traz os passarinhos e traz os lírios. Eu falei, esse cara tá doidão. Então, por favor, o que você vai receber hoje, inclusive, vai te ajudar na ansiedade, se é que você está hoje ou a que vai vir. Porque vai vir ansiedade. Agora, qual é a sua escolha? Ficar uma semana, um mês, é ficar em todos os lugares pedindo cura de ansiedade? Pode ser que você tenha uma patologia de ansiedade, inclusive. Você precisa ir no médico. Pode ser, às vezes, a ansiedade, né, amor? Você precisa buscar ajuda emocional. De um sentimento, de um estado, ela se torna realmente uma doença, às vezes. Isso, tem um pastor chamado Ed Renekiewicz, que ele toma remédio, e ele falou um dia que, cara, ele se revoltou muito, ele não queria, porque ele tinha conhecimento da fé, ele usava a fé, só que ele teve que tomar, irmão. Eu tive que tomar também remédio. Sabe, por favor, tenha consciência, não coloca a fé de bengala. Porque às vezes eu pedir a oração e colocar, e às vezes inconscientemente você não está nem percebendo. Você está usando a fé de bengala. Mano, se move. Eu e Bruna, quando rachou aqui em casa, a gente se moveu na fé em primeiro lugar, em abrir a porta para Jesus. E Jesus colocou uma mulher para nos ajudar semanalmente, a Rosana. Terapeuta. Um dia eu falei o nome dela errado aqui, Rosângela. A gente deu tanta risada aí, Bruna, que... Ele falou com propriedade. O nome dela é Rosângela. Rosângela, eu esqueci, eu sou ruim. Rosana. Mas é a minha amiga, a esposa do Índio, ex-jogador de futebol. Presta atenção, olha só. E a gente se moveu toda semana atrás da cura do nosso casamento. Ei, se não tiver movimentação, não adianta você terceirizar a oração. E se pedir oração pra mim, nós vamos orar junto, me perdoe. Essa aqui é o colo na videira. E eu tô falando isso aqui com todo o amor e humildade no meu coração. Não tô dando lição de moral, nem expor ninguém. Pelo amor de Deus, quem sou eu? Eu sou só um jumento, irmão. Mas não adianta vir pedir oração pra mim se você não orar. Nós temos que orar junto. Você tá orando? Porque às vezes, gente, eu olhei hoje pra minha história de vida, fazendo meu devocional. Em vários momentos faltou oração da minha parte. Em vários momentos. Aí você vai falar assim, Bruno, mas a pessoa tá fraca, a gente tem que orar por ela. Ela não consegue orar. Consegue orar. Paulo estava na prisão, irmão. Claro que consegue orar. E a própria Bíblia diz, você não precisa nem abrir a boca, você pode estar estragado, mas o Espírito Santo, os nossos gemidos, o Espírito Santo, ele ama tanto a gente, Deus ama tanto a gente, que o Espírito que habita em nós somos templo dele, ele leva para Deus aquilo que a gente precisa através dos nossos gemidos, através do seu choro. Agora, de verdade, você está entrando num ambiente de oração? Tá ou não tá? Se não tá, irmão, não adianta terceirizar a oração, velho. Porque a gente é assim. Até na fé. A gente terceiriza as coisas. Na vida inteira, é ou não é? Terceiriza para esposa, terceiriza para marido, terceiriza para filhos. Quantos pais a gente não ajudou? E a gente nem é pai. Ah, vocês nem são pais, vocês estão falando que nós já ajudamos milhares, centenas de pais. Pais terceirizando pros filhos. E pode ser que eu terceirize. A Bruna, se ela ver isso, ela tem que me dar um esporro. Se você ver, ela pode vir me dar um esporro, sim. Abrir meus olhos, aí esqueceu. Vocês entendem ou não? Nós temos que pegar a nossa vida na mão assim e falar assim, Jesus, é sua. É para isso que nós estamos aqui. Esquece o seu eu. Agora mova-se para isso. Porque reclamar, né, dos nossos problemas não resolve. Não, eu tô cansado disso daí, velho.
Exato. E aí fica também uma reflexão. Você mais reclama dos seus problemas ou você tenta resolver os seus problemas? Sabe por que mexe tanto comigo isso? Sabe por que eu fico tão assim? Parece, o Bruno não tem domínio próprio, não tem mansidão. Arreda-te daqui, tá bom? Então esse não é o seu lugar. Mas não é isso. É porque eu fiquei 2 anos assim, nesse sofá aqui, ó. Eu nem vou bater forte, porque se eu bater forte aqui, a Bruna fica doida e pode ser que eu quebre isso daqui. Então é o seguinte, aqui tem um sofá aqui preto, não tem? Esse sofá permanece aí e eu fiquei 2 anos de mimimi, eu fiquei 2 anos terceirizando oração, eu fiquei 2 anos desgraçado nesse sofá, viciado, filha de uma puta, aqui nesse sofá. Ai, você tá xingando sua mãe, pega o lenço. Aqui, nesse sofá. Por isso que isso me revolta. E eu só consegui sair desse sofá quando eu peguei a minha vida e falei assim, Cristo, é sua. Eu não aguento mais. Quem foi canal de Deus para isso foi a Andréa Vargas. Uma mulher lá do Espírito Santo. Aliás, lá foi o dia que a primeira vez meu pai traiu minha mãe dentro de casa, que a mulher foi bater lá na porta de casa. A primeira treta familiar foi lá. E Deus usou uma mulher desta cidade, Andréa Vargas, para poder ser usada por Deus. Então eu tenho certeza que mandar uns check-ins aqui é que vocês entenderem que nós estamos juntos nisso. Nessa causa do evangelho, dessa boa notícia. Esquece o seu eu. Não quero esquecer. Então você faz o seguinte, sai da live, porque não é para você. Hoje não é, amanhã pode ser, hein? Que a oração é muito forte em cima de você. Você não tá entendendo. É o seguinte. E aí Paulo... Foi mal, mano. Aí Paulo... Foi mal o quê? É que é um código interno, né? Eu tô fazendo um barulho com o dente. Ai, é vida gente, real, eles são família. Que mania. Vamos lá, não, vamos aqui, ó. Gente, vamos lá, ó. Paulo falou o quê? Não tem o quê? Preocupação. Lê aqui, lê ali, lê. Calma, amor. Lê. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Com coisa alguma. Então Paulo tá falando alegre-se 2 vezes e Paulo tá falando com coisa alguma. Aí você tem que questionar, como é que eu vou ter alegria 2 vezes? Alegria vezes 2. E como é que eu não vou ficar preocupado com coisa alguma, sendo que eu tô cheio de necessidades? De novo, Paulo estava preso. Aqui é um exemplo do que Jesus faz. Então, como que, Bruna, eu tô cheio de necessidade, você tá cheio de necessidade, você que tá aqui tá cheio de necessidade. Como? Você tem que se questionar, quando você está estudando a Bíblia, você tem que fazer pergunta para Cristo. Como que eu vou ter 2 vezes alegria, ou seja, alegria vezes 2, e preocupação alguma, nenhuma preocupação? Como? Paulo disse o como aí. Ambos são terrenos férteis. Tanto a alegria quanto a preocupação são terrenos férteis. A Jussara Correale que me ensinou isso. O que é isso? Terreno fértil é quando você tem um terreno preparado para frutificar algumas coisas, para dar resultado, para dar fruto. Então, se você escolhe ficar na alegria vezes 2, significa que você vai ter frutos bons. Se você escolhe ficar na preocupação, significa que é também terreno fértil que vai dar fruto o quê? Podre, ruim. Mas ambos vão dar fruto. Ambos é terreno fértil. Agora, ambos levam para caminhos diferentes, para colheitas diferentes, mas ambos geram colheita. Vocês estão entendendo ou não? Agora, como? Como isso? Na prática. E depois a gente entra na essência do amor. Na prática, ele fala daí. O como? Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Pronto. A primeira coisa... Entrou uma ligação aqui, gente. 018. Já vamos chegar aí. Pera aí, moço. Pera aí. Primeira coisa, anota aí. Como então que eu vou ter alegria vezes 2 e preocupação alguma? Preocupação 0 e alegria vezes 2. Primeiro, conhecimento do amor de Cristo. Bíblia. Aonde está o conhecimento do amor de Cristo? Aonde está? Na palavra. Na palavra de Deus. Ele é a palavra, inclusive. Mas você vai entender isso em breve. Então anota aí, a primeira coisa é eu aprender, eu ter o conhecimento do amor de Deus, do amor de Cristo, do amor de Deus expresso em Cristo. E onde está escrito isso? Na Bíblia. E Paulo, no início dessa carta, como eu falei aqui, ele começa falando que o amor ele cresce quando você tem conhecimento de Cristo e quando você tem percepções, ou seja, quando você tem experiências com esse amor.
quando você tem uma faculdade pessoal, como diz o dicionário. Você quer ter uma faculdade pessoal com Cristo, sim ou não? Eu quero. Eu quero mais conhecimento de quem Cristo é. E isso vai fazer com que você vá para o terreno fértil da Juco Reale, alegria vezes 2. E não para o terreno fértil da preocupação. Segunda coisa que ele fala daí, oração, que nós falamos aqui. Se não tiver oração, não tem como. Você continua entrando no terreno fértil do quê? Da preocupação. Então Paulo preso, ele orava. Paulo preso na batalha, Paulo com alguma... Quando a gente fala de prisão, hoje em 2021, isso é real, gente. Você não está de repente preso em ansiedade? Às vezes sua prisão é seu quarto, é sua cozinha. Qual é a sua prisão trabalho. hoje? Então, qual é a sua prisão hoje? A preocupação, a ansiedade, o seu trabalho, a preocupação de que não tem uma família, a preocupação que meu marido saiu de casa, a preocupação de que entrou uma doença na minha casa, a preocupação que seu irmão está doente, que sua irmã está doente. E isso é terreno fértil, gente, do Lúcifer, para que você não cresça no amor de Cristo pela sua vida, para que você não cresça na fé, para que você não use a fé. Vocês estão entendendo isso, pelo amor de Deus? Se você não anotar isso, sabe o que vai acontecer amanhã? Você já esqueceu. O Espírito lembra, mas ele também lembra porque ele lembra vendo a nossa intenção. Oração é ação mais intenção. Graça é ação mais intenção. Se não tiver intenção, a intenção eu quero aprender, mano. Eu tô nesse devocional, não é pelo Juma nem pela Bruna. Eu tô nesse devocional, por quê? Porque eu quero aprender. E se eu quero aprender, mano, eu tenho papel e tenho caneta, eu tenho caderno. Isso daí é quem? É Andrezeira, é Cíntia Santiago, é Lumayuma, é Paulo, que mais? É Cis lá dos Estados Unidos e um monte que tá aqui. E quem eu não falei o nome que faz, não se sinta mal, porque aí se você se sente mal, é porque você ainda não sabe quem você é. Tá? Eu não consigo lembrar, eu esqueci o nome da minha psicóloga, irmão. Fiquei 7 meses com ela. Toda semana, intenção, ação, movimento. Mais fé. Além da oração, Paulo também fala o quê? Súplica. E o que é súplica? Súplica é o que nós já estamos falando aqui. É a insistência, tá no dicionário. Use o dicionário. Mano, é só Bíblia, dicionário, coração, mente, videira. É nós. Só isso que você precisa. Só isso que você precisa. Mais nada. Isso é tudo. Súplica é a intenção sua de querer ir pro terreno fértil da alegria vezes 2. Se foi possível para Paulo, é possível para mim e para você, porque Paulo não viveu com Cristo Jesus, assim como eu e você não vivemos fisicamente com Jesus. Paulo, de novo, eu vou sempre relembrar, porque quem já ouviu isso milhares de vezes, se alegre todas as vezes que você escutar, tá bom? Se não, cuidado, hein? Se você não está se alegrando com a transformação de Paulo, fica difícil. Paulo, ele era um destrambelhado, ele era um perseguidor da fé, ele era um destruidor da fé, ele mandava prender, ele ia até cidades com procuração de prisão, de mandato, né, de prisão, ele ia para cidades, inclusive ele estava indo para uma cidade com um mandato na mão para prender um monte de gente, e no meio do caminho, Saulo, Saulo, por que você me persegue tanto, Saulo? Sabe o que é isso? Saulo, Saulo, ou Bruno e Bruno, por que você não quer olhar para mim? Por que você quer continuar com o seu eu? Por que você não quer se esvaziar? Por que você não quer se auto-esquecer? Por que você não quer se esvaziar para o meu amor entrar e te preencher? Por quê? E eu creio que chega um momento, e pode ser o seu momento hoje, como foi do apóstolo Paulo, que é o próprio Jesus que revela para você. Você só precisa dizer, eis-me aqui. Ou vai ter momentos que algumas pessoas ele pega sem dizer, eis-me aqui. Ele já derrubou Saulo do cavalo, mudou o nome dele para Paulo, e Paulo morreu sem a cabeça e feliz, alegre. Eles tinham esse hábito de mudar o nome? Era um costume, não é que era um costume de Deus, mas Deus ele tinha um propósito para cada caso é um caso, né? Mas o primeiro aprendizado disso, e tem vários, depende de qual nome, de qual pessoa a gente está falando. Josué mudou o nome de Oséias para Josué. É porque Deus ele transforma a nossa vida nesse ponto. E aí uma forma de simbolizar na época era a mudança de nome. Mudança de nome, Deus. E para nos ensinar aqui que Deus muda até o nome. Você tem uma situação desgraçada, ele pode trazer a graça dele.
Aliás, quem estudou Gênesis aí com a gente sabe disso. Deus criou todas as coisas a partir da escuridão, a partir do nada, a partir da zica. Então, se você se sente sem forma e vazia, ou vazio hoje, sem forma e vazio, ei, Deus pode fazer agora o haja luz em você, como Ele fez para a criação do universo, como Ele fez com Paulo. Então, tenha súplica, se não isso tudo é E, não é ou, tá? Então, primeiro, Bíblia, conhecer quem Cristo é, que amor é esse. 2, oração. 3, súplica, é você insistir. Lembra da mulher cananeia? Lembra da mulher cananeia, não? Da mãe cananeia, que estava com a sua filha no leito da morte? Você lembra? A insistência dela. Jesus não deu a primeira palavra para ela, Jesus ficou em silêncio ao ouvir ela. Ela foi rejeitada pela equipe de Jesus, mas mesmo assim ela permaneceu, ela insistiu pela cura da sua filha. Até que Jesus falou: que fé você tem, minha mulher? Que fé é essa que você tem? Que grande fé você tem? A insistência, tá? E quarto que ele fala daí é o que? Ações de graça. Então, é para as 4 coisas. E o que é ação de graça? Ação de graça é você ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Então, por exemplo, você está preocupado com alguma coisa? Ajuda alguém sem esperar nada em troca. Porque tem gente que ajuda esperando algo em troca, tá? Mas ajuda alguém sem esperar nada em troca. E vê como é que você fica. Testa isso, moço. Agora, como que você não vai crescer na vida? Conhecendo o amor de Cristo, quem Cristo é, oração, súplica e ajudando o próximo. Acabou. Agora vem a chave de tudo, tá? Aí tá aqui a grande chave. Romanos 8, 8 versículo 1. Romanos 8, o próprio Paulo estava preso em Roma, tá? E Paulo também escreveu para Roma, mas antes de ser preso lá. Tá bom, Bruno, eu entendi que eu tenho que conhecer mais quem Cristo é, orar, suplicar e ajudar o próximo sem esperar nada em troca. E um complemento disso, Jesus, quando ele fala das preocupações, ele pede, ele ensina um comportamento estratégico para nós. Lá em Mateus 6,31, não esqueça de que Jesus ele fala: não se preocupe com coisa alguma. Não perca o seu tempo perguntando o que você vai comer, o que você vai beber e o que você vai vestir. Perca o seu tempo, né, ou gaste ou invista o seu tempo nesses quatro ensinamentos do apóstolo Paulo. Conhecer a Cristo, súplica, oração e ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Isso é o reino de Deus que Jesus estava falando lá. E não ficar pensando e se comportando e pensando o que vai ser, o que vai ser. E eu e Bruno agora aqui, nesse exato momento, dia 2 de março, nós estamos pregando aqui, nós estamos ensinando a palavra dentro do que Deus nos colocou, dentro do que Deus permitiu que a gente aprendesse, com uma baita de uma necessidade. Então é pela fé que nós estamos aqui. Eu não estou aqui pela fé falando algo sobre preocupação, sobre necessidade de algo só que ele fez no passado. Também o que está acontecendo agora. Você está entendendo ou não? Amor. E aí tem um grande entendimento disso daí. Eu vou fechar com uma oração e a Bruna vai falar daí. Fala aí. Não, que uma coisa que me veio, que a súplica, né? Deus está falando aqui da súplica, que é a insistência. Isso mostra já o quanto que não é no nosso tempo, que algumas coisas vão levar um certo tempo para acontecer. Então a súplica vem para lembrar a gente de continuar, de persistir, de insistir, de não desacreditar, né? Exato. Porque se Deus fosse tipo miojo instantâneo, 3 minutos, bota ali 3 minutos, tá, tirou, tá pronto. A gente não ia precisar ter a súplica. Exato. Então, ter essa paciência. Exato. Né? E por que disso? Romanos 8, versículo 37, o próprio apóstolo Paulo. Em todas estas coisas, Bruno e vocês que estão aqui, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu vou ler de novo, mais pra cima. Abra seu coraçãozinho que nós vamos entrar agora na oração, para fechar todo esse entendimento aqui. Diante de tudo que a gente falou, no versículo 31, o apóstolo Paulo escreve o seguinte:
Que diremos então à vista dessas coisas, Bruno e Bruna? E vocês? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Baixa só um pouquinho, meu amor. O grande problema é de que a gente... Aqui está o ensinamento que Deus colocou muito forte hoje para mim, tá? E é esse que, Espírito Santo, por favor, me ajuda a transbordar isso. Você agora, Espírito Santo. Pelo fato da nossa educação brasileira, pelo fato da nossa educação no mundo, de o quê? De eu só tenho resultado quando eu resolvo os problemas, isso impede um pouco a gente do crescer no espírito. O que é isso? O apóstolo Paulo estava onde quando ele escreveu essa carta lá de Filipenses? Na prisão. Na prisão. A necessidade dele estava resolvida ou não? As necessidades no olhar. O cara estava algemado. Não, provavelmente passava fome. Era esculachado, Apanhado. julgado. As necessidades não estavam resolvidas no momento que ele escreveu essa carta. As básicas, né? As necessidades Necessidade básicas. de moradia, de segurança. Exato, mas qualquer necessidade, a básica que ele estava fazendo por necessidade básica. Qual é a sua necessidade hoje? Deus quer ensinar você e eu tenho uma necessidade, Bruna, também muito grande, já há uns meses. Qual é a sua necessidade hoje? Deus quer ensinar, em cima dessa necessidade, o amor dele. Ele quer ensinar de que, olha, vocês vão ser mais do que vencedores mesmo tendo a necessidade. Porque o amor meu por vocês é sem condições, então eu também quero o amor de vocês por mim sem condições. Nossa. Pegou ou não? O amor incondicional que Deus Foi isso que eu aprendi por hoje. nós, às vezes a gente condiciona. Eu quero que você tire esse violãozinho aí, por favor. O que é? O amor incondicional que o Deus sente por nós, às vezes a gente não sente por ele. Exato. Às vezes não. De verdade, nós não sentimos 100%. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes mais, às vezes menos. Você percebe a loucura do... Eu não falei da loucura do amor? A loucura de você esquecer seu eu. E agora tem uma loucura maior. A loucura de você se sentir livre, mesmo cheio de necessidade. A loucura de você sentir a paz, mesmo cheio de necessidade. E tudo que nós mais queremos na fé é ir até a fé por necessidade e que as nossas necessidades sejam resolvidas. É ou não é? Independente do resultado, né, amor? Isso, só que a Cíntia escreveu um nome importante. Oscilação, oscila. E nós fomos chamados aqui hoje. Eu não escutei o que você falou. O que você falou? Não, eu falei até ontem depois da live que a nossa identidade não vem do nosso resultado. A nossa paz não tem que vir dos nossos resultados. Exato. Só que isso só vai... E aí a mulher trouxe um testemunho, não trouxe? Só que antes dela viver o milagre, ela já estava certa de que o problema dela estava resolvido. Por quê? Porque ela entendeu que Deus não poupou o seu próprio filho, mas entregou para nós. E será que não dará graciosamente para nós todas as coisas? Agora, entregar para nós todas as coisas, não vai ter mais oscilação em nome de Jesus. Nós somos seres humanos falhos, mas nós fomos chamados para essa live. Maceió, São Paulo, Estados Unidos, Bruno e Bruna, para oscilar menos, cada vez menos, e não cada vez mais, e não oscilar. Ah, eu oscilo mesmo. Não, nós fomos chamados para oscilar menos. Só que eu só vou conseguir oscilar menos, igual o apóstolo Paulo preso, não só pelas 4: conhecimento, oração, súplica e ações de graça. Mas a primeira, e tem um porquê de ser a primeira, é o conhecimento do amor de Deus por nós. E o conhecimento do amor de Deus por nós é ter a consciência e a convicção de que Deus não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o seu próprio filho. E aí ele vem aqui, ó. E aí ele vem dizendo aqui, pode abaixar só um pouquinho aí. E aí ele vem dizendo aqui assim, ó.
Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus, ele intercede por nós. Agora veja aqui, ó. Quem nos separar do amor de Cristo? Versículo 35. Quem que vai separar nós desse devocional do amor de Cristo? Quem? Sabe o que separa a gente do amor de Cristo? As nossas necessidades. Só que a gente foi chamado aqui. As necessidades são condições. Ou seja, se eu estou cheio de necessidade, eu simplesmente eu vivo como? Eu vivo derrotado, eu vivo ansioso, eu vivo dominado pelo terreno fértil que vai gerar fruto podre, eu vivo terceirizando as coisas para os outros, as orações para os outros. Nós oramos um pelos outros, a gente está fazendo isso no grupo Colado na Videira. Mas cuidado com a terceirização. Agora é o seguinte, o amor que, quando você conhecer que o amor de Deus por você e pela sua família não tem condições, tudo que você vai mais querer é amar a Deus sem nenhuma condição. E como que eu aprendo isso na prática? Estando cheio de necessidade, como o apóstolo Paulo preso. Então se alegre nas suas necessidades que você tem hoje. Bruno e Bruna, eu estou pregando isso pra mim. Se você quiser pegar, você pega. Se você não quiser pegar, você não pega. Continua sendo dominado pelas necessidades. Mas Deus chamou pessoas para essa live, para crescer na fé. E o crescer na fé é, você vai continuar cheio de necessidade. Até você entender, chegou o momento, até você entender o amor de Deus por você. E aí depois a necessidade vai ser resolvida. E se não for? Não pode mudar o amor. Não pode. Não porque deve, o Paulo é um exemplo. Não deve. Não deve. Então, o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Está escrito isso. Paulo escreve isso. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu vou para onde? Se eu morrer, eu vou para os braços do Pai, irmão. Não existe lugar melhor do que o braço do Pai. Por que você não entendeu isso aí ainda? Ei, pede para Deus te ensinar isso daí. Você está colado na videira? O viver então é Cristo, porque você é ramo, tudo vem da videira. E se você morrer, é lucro. Esse é o entendimento da loucura do Evangelho. Você quer pegar ou não? Não quero, então nem aparece mais aqui, porque é em cima disso que nós estamos aprendendo. Amor. Então calma aí, amor, só para terminar. Então o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: quem nos separar do amor de Cristo? Nós falamos do quê? Das condições, das necessidades. E ele fala, será que a tribulação? Será que a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então eu só sou vencedor quando eu entendo, quando eu recebo o amor de Deus pela minha vida. E isso faz com que eu saiba qual é a minha identidade. Eu só sei qual é a minha identidade se eu recebo, se eu vou procurar saber que amor é esse. E se eu recebo esse amor. E se eu quero acreditar nesse amor. E aí sim, eu sou mais que vencedor. E ser vencedor é independente de qualquer circunstância. Ser vencedor é, eu posso viver um dia cheio de necessidade ou um dia de alegria. Não importa. A alegria ou a necessidade, as condições que nós vivemos no mundo, não me separa do amor de Cristo Jesus. Esse é o meu treino diário, mais intenso ainda a partir de hoje. E eu convido você a treinar junto comigo e com a minha esposa. Mais, porque nós também estamos sendo espremidos. E duas coisas para a Bruna concluir aqui. Você viu que ele falou de nós somos considerados ovelha para o matadouro? Talvez alguns daqui ainda achem loucura isso. Mas não é loucura, porque para ter vida eterna, a morte é passageira. E por que Jesus fala que a gente é ovelha? A ovelha é o único animal que não ataca. A ovelha é o único animal que não se defende. Por quê? Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. É loucura ou não é? É doideira, não é? Se você falasse isso pra mim em 2016, eu ia falar assim, sai daqui, loucão. Mas o que está saindo aqui da minha boca hoje não vem de mim, vem do alto. E isso é bom demais, porque imagina você agora, num dia cheio de necessidade.
ansiosa, por exemplo, ansiedade que é o mal do século. Você imagina você cheio de preocupação, mas isso não te dominando. Imagina? Você vendo a sua conta financeira acabar. Na verdade, acabou. E aí? Nada nos separa do amor de Cristo. Essa é a loucura do Evangelho. E eu acredito, porque Deus falou comigo hoje de manhã. Eu cheguei aqui em casa e falei pra Bruna, Deus falou comigo. Falei ou não falei? A sua necessidade, Bruno, agora, a sua necessidade do momento, ela só vai ser resolvida quando você viver esse amor. Dessa forma que eu tô te ensinando hoje. Outras necessidades já foram resolvidas. Quando você chega até Jesus, a videira, você vem por uma necessidade. E as primeiras necessidades, como primeiros socorros, é resolvido. Mas aqui não é hospital, é lugar de morada. E tem algumas necessidades na nossa vida que eu creio que pessoas já pegaram aí. Porque talvez pessoas que estão aqui há dias, há meses no devocional e ainda tem uma necessidade que não foi resolvida. E ela não foi resolvida, Deus mandou te dizer. Essa sua necessidade não foi resolvida ainda, assim como a minha também, que um dia nós vamos estar juntos. Você já entendeu com quem que eu estou falando? É com mais de uma pessoa que eu estou falando aqui, que Deus está falando. Nós vamos dar esse testemunho junto no Zoom. Depois que nós aprendermos, e mais pro profundo, de entender e viver essa loucura deste amor, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Cadê? Nós somos mais do que vencedores em todas as condições, em todo dia, por meio daquele que nos amou. Então eu quero cada vez mais conhecer quem Jesus é. E quanto mais eu conheço quem Jesus é, mais eu recebo. A Bruna recebe, sua família recebe, minha família recebe o amor de Deus por nós. E esse amor faz com que a gente não esqueça a nossa identidade. Esse amor faz com que eu me desprenda do meu eu. Esse amor faz com que o apóstolo Paulo, mesmo algemado, escreva uma carta. Na verdade ele nem escreveu, ele mandou alguém escrever. Lucas, preso, cheio de marcas nas costas. E é loucura, não é? Não parece loucura? É. Loucura para nós, para Deus é óbvio. Loucura para nós que temos mente limitada. O problema é que às vezes eu e você nós queremos julgar a Deus ou pensar como Deus pensa, sendo que a gente é só um comedor de arroz e feijão. Não tem como você avaliar o status da humanidade, não tem como se avaliar ou pensar no plano de Deus com a sua mente. Ele quer tirar a sua mente e colocar a mente dele. O apóstolo Paulo também colocou que nós temos a mente de Cristo. É essa mente que nós queremos, a mente de Cristo. A mente de Cristo é completamente diferente da mente de qualquer outro ser humano. E esse Cristo, por mais que você não conheça ele por completo ainda, mas você vai conhecer, você está aqui para isso. Nós estamos aqui todo dia, vai fazer 1 ano que a gente está aqui. Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. Nós estamos aqui para aprender a receber, aprender da mente de Cristo e receber a mente de Cristo. Não é mais os meus pensamentos, é o pensamento dele em nós. É o coração dele em nós. Tudo que Jesus fez, ele tem crédito só de você olhar que ele dividiu o calendário no mundo inteiro. Um homem dividiu o calendário global. Só aí já desperta o seu interesse. Se não desperta, você está lascado. Mas ele dividiu. E não foi só a divisão, isso aí não é nada perto do amor dele por nós. Então nós estamos aqui, nós vamos continuar até quando ele quiser. Nós vamos continuar, né amor, aprendendo sobre o amor de Cristo por nós. Porque quanto mais eu aprendo, mais eu vivo. Quanto mais eu vivo, eu sou mais que vencedor. Independente das minhas necessidades. Pegou ou não pegou? Amém? Independente, o que eu queria falar que é independente dos nossos resultados. Isso. Os nossos resultados, ele é importante para aumentar a nossa autoconfiança em nós. Né? Então, se eu faço coisas, eu vou ter um resultado e eu vou me sentir autoconfiante. Porém, os nossos resultados não podem condicionar o amor que a gente sente por Deus. Só que daí, eu me lembrei que tem uma frase que fala que a fé sem resultado é morta. Né? Então, tá na Bíblia isso. Tá na Bíblia. É claro que os resultados importam sim. Porém, eles não podem ser o que determinam o nosso amor por Deus. Né? E muitas vezes a gente
a gente determina o nosso amor por Deus Pelos resultados. pelos nossos resultados. Então você vai... ou a nossa identidade Isso. pelos nossos resultados. E o que eu, por exemplo, o que ela me falou ontem na live, que você está falando aqui agora, o que me vem, que não são os nossos resultados. Não. É a nossa paz. Não é as necessidades e não é o resultado. Quando a gente fala não é a necessidade, é porque a gente quer as necessidades resolvidas, ou seja, a gente quer o quê? O resultado. Não é, o devocional de hoje é isso. Não é as necessidades e nem os resultados. Agora a gente sozinho a gente não vai conseguir. Paulo conseguiu, não conseguiu? Mas foi ele que conseguiu? Não foi. Foi aquele que habitava dentro de Paulo. Geração de 2021, aumenta um pouquinho o som. Geração de 2021, Bruno e Bruna e todos vocês que estão nessa sala lado a lado. Aquele que habitava no apóstolo Paulo se chama Espírito Santo. Deus estava com Paulo, mesmo na prisão. Você pode estar numa prisão emocional aí do outro lado, você pode estar numa prisão financeira, você pode estar numa prisão na área da saúde, você pode estar em qualquer situação de necessidade, de prisão, de espremer, de ser espremido. É neste lugar, como foi com o apóstolo Paulo, que Deus quer nos ensinar. E o meu pedido, Jesus, é de que você no dia de hoje possa impactar a minha vida, a vida da minha esposa e a vida de todos de uma forma absurda, de uma forma extravagante, porque o seu amor é extravagante. Espírito Santo, eu creio que você não nos abandona e eu peço que você nos dê sabedoria para cada um dessa sala, para mim, para Bruno e para cada um dessa sala, que a gente não esqueça do que nós aprendemos aqui hoje. Porque se eu tentar fazer isso daqui na força do meu braço, já era. E nós não queremos. Nós precisamos de Ti, Jesus. E você promete, Bruno e Bruna e todos vocês que estão aí do outro lado, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até a Nova Jerusalém. Eu, Jesus Cristo, estarei com vocês até o fim. Você pode estar na prisão ou no palácio, eu estou com você. Você pode estar na prisão ou no palácio. O meu amor por vocês não muda. E o amor de vocês que vocês estão aprendendo não vai mudar, independente se você está no palácio ou na prisão. Esse é o aprendizado de hoje. E é na prisão que a gente aprende. É nas necessidades que nós vamos aprender esse amor extravagante, essa doideira do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe você e sua casa. E lembra sempre, uma frase que minha mãe me mandou: não importa se você está quebrado ou inteiro, você está na mão do oleiro, aquele que faz o vaso de barro. Se precisar, ele faz de novo. Quebrou, faz de novo. Caiu, levanta e anda. Ele vai te levantar e ele vai te fazer de novo. Levanta e anda, não paralisa. A única coisa que a gente precisa fazer, gente, é não parar de aprender esse amor e de viver esse amor. E lembra sempre, o viver é a videira. Cola na videira. E se morrer, é lucro. Se morrer, eu tô indo pro melhor lugar. Já falei pra Bruna que se eu morrer antes dela, ela tem que fazer uma festa. Ela tem que louvar a Deus. Chora, pode chorar o luto, mas pode fazer uma festa, pode louvar a Deus. Porque eu estou indo pro braço do Pai em nome de Jesus. É assim que é. É assim que Ele ensina na palavra. E eu não consigo acreditar mais em nenhuma outra coisa que não seja nisso daqui. Sem nenhuma condição. Não é só partes. É tudo. Como o próprio Jesus disse: sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Não tem morno. Ou é quente ou é frio. Sim, sim, não, não. Ou é 0 ou é 1. Deus abençoe você e sua casa, tá, gente? Vai ficar gravado no YouTube. Esse mês nós vamos fazer o quê? Um ano de devocional. Um ano pra glória de Jesus. Dia 18. Dia 18 de março. Pensa aí. Aniversário da Nathalie. Ah, é? Check it. Vamos com tudo. Desliga agora esse devocional e nós vamos viver a nossa vida com necessidades, mas elas não vão dominar a gente. Quem vai dominar é o amor de Deus por nós. Amém. Vamos treinar isso junto ou não? Sim. Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Tamo junto, colado na videira. Tchau, Monique. Tchau, Juju Correale, Cíntia Santiago, Felanzarra. Oh, Jesus. Glória a Jesus. Glórias a você, Jesus. Tchau, gente. Fiquem com Deus.